Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 10 e versículo de número 22. Diz a palavra do Senhor: a bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. A bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. E vejamos a bênção do Senhor que se encontra em Deuteronômio, capítulo 30 e versículo de número 9. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês. Se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, o Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que vocês fizerem. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Essa é uma das promessas bíblicas tão extraordinária e que nós precisamos encarar estas promessas com fé. Fé. Aquela certeza e aquela convicção que são dons de Deus. Quando a fé se encontra com a promessa, um milagre vai acontecer. Se a fé se encontra com a promessa, nós temos fé e então nos encontramos com a promessa e trazemos por esta fé a existência coisas que não existem. Hoje eu oro ao Senhor que esta bênção seja desatada na vida de cada um de nós, de todos nós, para que realmente vejamos, como a Bíblia diz, a bondade do Senhor na terra dos viventes. É hora de vermos a bondade do Senhor no porvir, não haja dúvida que veremos. Mas há uma promessa de vermos a bondade do Senhor nesta vida, na terra dos viventes, que o Senhor nos abençoará, e abençoará dessa forma extraordinária, com uma bênção que enriquece. É um pouco difícil por causa da tendência que a igreja teve nos últimos anos, numa mensagem
triunfalista ou plenamente triunfalista. É verdade que Cristo sempre nos conduz em triunfo, pois a palavra diz isto. Mas o triunfalismo que muitas vezes a igreja prega, isso não é uma verdade. Porque Deus, Ele nos conduz em triunfo em toda e qualquer situação. Não somente nos momentos de alegria, mas nos momentos de tristeza. Não apenas nos momentos de vitória, mas também nos momentos de derrota. Em todas as coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele é capaz de transformar toda e qualquer realidade. Por quê? Porque Ele é Deus. E só o Senhor é Deus. E não há outro senão o Senhor. Também a igreja tem uma teologia que, por vezes, entra num equívoco, como a teologia da prosperidade, que Deus nos faz prosperar, é verdade. Mas que a prosperidade em si é sinal de bênção de Deus, isso não é verdade. Porque há muitos prósperos sem Deus, e há muitos com Deus que não são, aos olhos do mundo, prósperos, embora aos olhos de Deus sejam prósperos. Então, não é algo de aparência, mas de conteúdo. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E se era sem forma e vazia, o que a narrativa da criação nos entrega é que Deus deu tanta forma quanto conteúdo àquele caos inicial que era a terra. E eu não sei em que caos nossas vidas possam estar, mas eu sei do seguinte: Deus põe em ordem todas as coisas. Deus dá forma e dá conteúdo ao que não tem forma e ao que é vazio. O vazio em nossas vidas será preenchido, e preenchido por uma bênção absoluta, a bênção do Senhor. É necessário que entendamos que prosperidade nem sempre é sinônimo de riqueza material. O que é um homem próspero? O que é uma bênção que nos faz prosperar? A Bíblia nos fala em Gênesis que viu o Senhor egípcio que José era homem próspero. Porque tudo o que José fazia, Deus fazia prosperar. Note que José era homem próspero, mas não era homem rico, era homem próspero. Porque José, quando o senhor egípcio viu nele o sinal desta prosperidade, que era tudo o que ele fazia, Deus fazia prosperar. José ainda era escravo. E sendo escravo, era próspero. Então, prosperidade não é sinônimo de riqueza. Prosperidade é sinônimo de sucesso. E de um sucesso que permanece. Então, a prosperidade é ser bem-sucedido e este sucesso permanecer. E quando ela é aplicada em recursos, ela traz, de fato, enriquecimento. Não apenas enriquecimento
para aquele que é próspero, mas enriquecimento para aquele que deixou que o próspero prosperasse suas próprias posses. De modo que nós nos tornamos bênção em todo sentido. E é essa a promessa do Senhor, que Ele abençoaria todas as obras de nossas mãos. E todas, meus irmãos, implica em absolutamente tudo. Deus deseja, Deus fará, Deus nos abençoará de uma maneira extraordinária. E a Bíblia nos fala: faço votos. Que desejo é esse? De que seja próspera a sua vida, como é próspera a sua alma. Note que a prosperidade da alma deve anteceder e deve ser a causa da prosperidade na vida. Deveríamos estar mais buscando a prosperidade de nossas almas do que buscando a prosperidade de nossas vidas. Deveríamos estar mais buscando a base essencial, porque se a tua alma não é próspera, a tua prosperidade não será bênção, nem para você, nem para outros. Será um enriquecimento que pode causar desgosto, mas o enriquecimento, que é o enriquecimento que vem do Senhor, esse enriquecimento traz gosto, ou gozo, ou alegria, ou contentamento. Há uma bênção, que é uma bênção em plenitude, e não somente em plenitude, que é uma bênção em contentamento. O apóstolo Paulo, se referindo mesmo às questões de sua vida, ele disse: aprendi. Isso é um aprendizado. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ter abundância como ter escassez. E deixe-me chamar a atenção que a escassez não é o fim de tudo. Você pode chegar à escassez, mas a escassez não é o fim. Quando Elias viu aquele riacho do qual ele tomava água secar, ele foi se escasseando, até desaparecer. A escassez não era o fim. A escassez era um sinal de que Deus tinha em algum outro lugar o que Elias necessitava. O que Elias precisava era tomar uma nova postura. Há quem, diante da escassez, fique desesperado. É interessante que Elias, a Bíblia diz, que se levantou e foi. E eu digo a você, levante-se e vá em direção ao que Deus tem preparado para a sua vida. E isso que Deus tem preparado para a minha vida, para a tua vida, quando nós estamos diante da escassez, chama-se provisão. Deus havia provido algo para Elias. Mas o próprio Senhor Jesus, falando sobre esta realidade, disse que havia muitas viúvas,
Mas foi aquela viúva que recebeu, aquela viúva que não fazia parte do povo de Deus, mas que recebeu Elias em sua casa, que através deste recebimento, a abundância chegou à casa daquela mulher. Aquela mulher estava numa situação muito mais severa do que a de Elias. Aquela mulher estava numa situação que ela mesmo disse ao profeta: ah, meu Senhor, eu nada tenho senão um pouco de farinha e azeite. Com isto, eu farei um pão, e eu e meu filho comeremos e morreremos. Aquela mulher estava na iminência da morte, e Elias chega àquela casa, não apenas para que aquela casa o provesse de água, o provesse de alimento, mas ele, através da bênção, trouxesse provisão àquela casa nos dias da escassez. E foi o que a Bíblia diz que aconteceu, que na panela da viúva se multiplicou. Enquanto houve a escassez, junto com a escassez, houve a provisão sobrenatural. E é a provisão sobrenatural que nós queremos. E muitas vezes, quando nós estamos vivendo esta luta de provações, esta luta de desafios, porque Deus nos permite passar por provações, por desafios, pela escassez, pela falta. Sabe, uma coisa que aconteceu nos grandes patriarcas, seja em Abraão, seja em Isaac, seja em Jacó, foi seca. Abraão viveu dias de seca. Abraão viveu dias que a terra ficou improdutiva. Isaac viveu dias de seca. E Jacó igualmente viveu dias de seca. Todos eles viveram dias que foram dias difíceis, mas todos eles sobreviveram aqueles dias e foram abençoados pelo Senhor. E o Senhor, na bênção que lhes deu, os fez enriquecer nos dias da escassez. Uma das passagens mais interessantes sobre a seca que aconteceu nos dias de Isaac é que Deus diz que ele semeia a terra e diz que Deus o abençoou. E ele produziu a 100 por 1. Meus irmãos, não foi a irrigação, não foi a qualidade da semente. O que foi a bênção do Senhor. E é esta bênção que eu quero para mim e para você. Essa bênção do Senhor, que abençoa toda obra que nossas mãos venham a fazer. Essa bênção do Senhor faz com que os céus se movam a nosso favor. Não é a mudança das coisas ao redor que fazem os céus se mudar, agirem, melhor dizendo. É a mudança em mim, da minha postura, por uma postura de fé, que fazem os céus agirem. Deixa-me colocar isso de outra maneira. Fé é a linguagem que o céu entende. Nós temos que falar
de uma maneira que os céus nos ouçam. Os meus ouvidos estarão inclinados, os meus olhos estarão abertos a toda oração que se fizer neste lugar. Há um lugar, o lugar de fé. Porque quando nós oramos e oramos desta maneira, e eu oro a Deus para que essa palavra gere em nós a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E então essa palavra gera a fé na bênção, a bênção do Senhor em nossas vidas, que abençoa toda a obra de nossas mãos. Mas as provações, elas nos capacitam, elas nos preparam para uma bênção, a fim de que esta bênção venha à nossa vida e Deus não permita que, juntamente com o enriquecimento, venha algum desgosto, algum malefício, algum dano. Não, essa é uma bênção, que é uma bênção plena, é uma bênção sobrenatural, é uma bênção que pode e que ela transforma aqueles que estão em uma falência, viverem um enriquecimento. Sabe, uma das coisas mais comuns dos nossos dias é que nós vivemos num mundo que está endividado. Nações estão endividadas. Pessoas estão endividadas. Há pessoas hoje e nações hoje que não conseguem saldar sua dívida. Eles rolam a sua dívida. Eles estão vivendo para pagar os juros de sua dívida. E a Bíblia nos diz uma coisa que, por vezes, o problema não é interpretar, é apenas viver. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém. Nenhum de nós tem que ter dívida alguma, exceto uma. Não venhamos a dever nada a ninguém, exceto o amor. O amor é uma dívida eterna, que nós devemos ter com as outras pessoas, com todos. Devemos amar, isso sim, mas e as outras dívidas? Nós não devemos ter. Devemos pagar e cumprir com todos os nossos compromissos. Então, a bênção do Senhor vai na contramão da estratégia de Satanás, que é a estratégia de endividamento. Quando Faraó queria dominar o povo de Israel, como ele dominou? Ele fez com que o povo de Israel se endividasse. Se endividasse. Porque aquele que deve, a Bíblia diz, é escravo daquele a quem deve. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Sim, do pecado, sim, e de todas as coisas, Ele nos libertou. Eu e você não podemos viver de forma alguma um endividamento.
Eu creio de todo o meu coração que Deus estará transformando a falência em nossas vidas em riqueza. As dívidas em dividendos. A escassez em abundância. A enfermidade em saúde. Você crê nisso? A derrota em vitória. Ou seja, o fracasso em sucesso. Porque é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor que pode transformar tudo. Se nós entendêssemos o que é a bênção do Senhor e quão poderosa é essa bênção, nós procuraríamos e lutaríamos por essa bênção, como Jacó lutou com o anjo no val de Jaboque, e diz: eu não te largarei, eu não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Jacó entendia de bênção, ele valorizava bênção. Existe um elemento, e é um elemento sobrenatural, é uma graça, é um favorecimento que transforma tudo ao nosso redor. A Bíblia diz que Deus nos toma, inclusive, pela mão. E é uma promessa bíblica que diz: tomar-te-ei pela tua mão direita, e diante de ti não haverá portas fechadas. Não haverá portas fechadas. Não haverá caminhos bloqueados. Não haverá fontes que tenham sido aterradas. Aonde você começar a escavar, como Isaac, uma fonte surgirá. Por quê? Porque o Senhor te prometeu que não haverá portas fechadas. Eu não estou dizendo que Deus não possa fechar uma porta. Se uma porta não for boa para mim, eu tenho certeza que Deus fecha. Mas se uma porta é bênção para mim e ela está fechada, eu tenho certeza que Deus abre. E então, o que eu tenho que entender é que quando Deus me toma pela mão, quem me guia é Deus. E não é a porta que eu quero, é a porta para a qual Deus me leva, que não ficará fechada. Porque muitas pessoas pensam que Deus tomou pela mão e disse: qualquer porta que eu for, se abrirá. Não, não haverá portas fechadas, porque essas portas se abrem diante daquele que te guia. E é necessário ir sendo conduzido por Ele, e não pela minha ambição, não pelo meu desejo, não por porfia e por vanglória, mas por honra, de boa vontade. E nesse caminho, nós, de fato, seremos abençoados. E para isso, nós temos que aprender algo. Nós temos que aprender como é que tudo que eu vier a fazer, que minhas mãos vierem a se aplicar, será bem-sucedido. Como isso é possível? O homem, diante dele, os seus caminhos parecem sempre bons. Suas escolhas. Mas a Bíblia diz a resposta certa. E a resposta certa do quê? Do caminho certo. Vem do Senhor.
E é por isso que nós temos que aprender o que a palavra do Senhor nos diz: entrega. Entregar é confiar plenamente. Entrega o teu caminho ao Senhor. E a Bíblia diz: confia nele. E o mais ele fará. O que eu tenho que fazer? Primeiro, entregar. Segundo, confiar. E o restante, ele fará. A Bíblia também diz: entrega as suas obras ao Senhor. Não apenas o seu caminho, mas as suas obras, aquilo que as minhas mãos fizeram. E o que você tem planejado se realizará. Por isso é que a bênção do Senhor, essa bênção que Deus abençoa todas as obras das nossas mãos, essa bênção que transforma toda a falência em um enriquecimento, essa bênção que nos faz entender que a provação simplesmente é um caminho de preparação. Quando José viveu toda aquela provação no Egito, aquilo o capacitou para a bênção que o Senhor daria através dele e na vida dele. José foi preparado. E realmente, nós vemos aqui em José que a mudança começou na mudança em José. E eu quero dizer a você uma coisa: Deus há de nos transformar. E transformando o nosso interior, transformará para sempre a nossa vida. Para sempre. Muitas vezes a abundância e a multiplicação são precedidas pela escassez. Quando eu penso nisso, eu penso na multiplicação dos pães e dos peixes. Havia uma genuína escassez. Mas o que foi capaz de transformar aquela escassez em uma abundância? A Bíblia diz que Jesus tomou aqueles pães e aqueles peixes e os abençoou. Tendo dado graças, os abençoou. E quando eles foram abençoados, eles foram multiplicados. E de estar e ser uma escassez diante da necessidade, que era a fome daquelas pessoas, eles se tornaram a abundância, que foi o sobejar. Quando a Bíblia fala que sobejou, está dizendo que sobrou, mas sobrou em abundância. Não está dizendo que apenas atendeu. Deixe-me dizer uma coisa a você, que foi uma frase que mexeu com o meu coração. A fé, esta bênção, não apenas transforma o impossível em possível, ela torna este possível em inevitável. Você está me entendendo? Não apenas o impossível
se torna possível, mas ele também se torna inevitável. A bênção do Senhor, mesmo que pareça impossível, ela se tornará possível na nossa vida e será inevitável. Oh, isso me enche de alegria. Eu não sei se isso mexe com você, mas comigo mexe. É inevitável. Agindo Deus. Agindo Deus. Quem impedirá? Quando Deus decide abençoar, Ele disse: eu abençoarei quem eu quiser abençoar. Quando Deus determina que você vai ser abençoado, nem você consegue evitar a bênção, quanto mais o diabo. Porque Deus decidiu. Meus irmãos, olha, eu vou dizer, diante de todas as crises, tenha fé na soberania e na onipotência de Deus. Quando a crise chegar em tua vida, diga: o Senhor é Deus. Tenha fé, uma fé que irá trazer, busque a promessa. Abra a palavra, busque as promessas. E junte a tua fé à promessa. E quando a fé, volta a dizer, encontra-se com a promessa, o milagre acontece. Porque Deus zela pela sua palavra. Deus zela pela sua palavra para a fazer cumprir. Eu sei que nós temos tantos desafios, mas nós teremos em cada desafio um testemunho. Um testemunho de fé, um testemunho de vitória, que será bênção para nós e bênção para todos que participarem ou ouvirem do testemunho. Sabe, testemunhar, eu vou chamar assim, é louvar a Deus em voz alta. Não deixe de testemunhar. Quando o desafio chegar, quando a provação chegar, quando os incômodos chegarem, esse é todo o material que nós precisamos, porque Deus irá se manifestar no meio disso. Deus irá fazer algo poderosíssimo. Deus irá não apenas nos surpreender, mas surpreender a todos ao nosso redor. Eu quero dizer a você uma coisa: eu creio que da ruína Deus edificará coisas novas. Foi da ruína dos muros de Jerusalém, com portas queimadas, portas derrubadas, com muros totalmente em escombros. Ele tomou os escombros, o povo começou a trabalhar, Deus abençoou a obra da mão daquele povo e eles reedificaram todo aquele muro, mas reedificaram a partir do quê? De escombros. Às vezes tudo que nós temos na nossa vida é uma terra arrasada, emoções arrasadas, vidas arrasadas, uma saúde arrasada, e uma economia arrasada, mas a partir dos escombros, Deus reedificará você, Ele abençoará toda a obra das suas mãos. Por isso, venha a trabalhar. Se aplique, porque Deus vai abençoar toda a obra de suas mãos. Essa é uma bênção de origem divina. Ela é uma bênção que vem de Deus. Não vem do esforço humano, não desprezando o esforço humano. Nem vem do mundo, não dizendo que não há coisas neste mundo, mas é uma bênção de Deus. Ela vem do alto. Ela não vem de baixo e não vem de mim, vem do Senhor.
E eu vou viver, eu vou assumir esta bênção. Essa bênção que tem ausência de dor. Diferente das riquezas do mundo. Essa bênção tem ausência de dor. Ela traz à minha vida uma coisa preciosíssima: descanso. Descanso. É o que ela traz. Descanso, alegria. Ela preenche tudo que é essencial em minha vida. E eu direi como o apóstolo Paulo: de nada tenho nenhuma necessidade. Estou provido em tudo. Mas há uma coisa, eu não estou dizendo que Paulo estava rico, eu estou dizendo que Paulo vivia contentamento. Contentamento. É pouco, mas esse pouco me sustentará. Não tenho tudo, mas não tenho falta. E tem gente que tem tudo e tem falta. Porque a prosperidade do Senhor faz com que, mesmo que eu não tenha, e eu vou dizer uma coisa: quando eu não tenho, quando me falta tudo, tem uma coisa que não me falta: Deus. Quanto menos eu tenho, mais eu dependo dele. Sabe? O povo não podia plantar, não podia colher, porque estava caminhando pelo deserto. Uma coisa que nunca faltou, um dia sequer, foi o maná. Foi o maná. Foi o pão dos céus. Por quê? Porque eles estavam na total dependência de Deus. A escassez me leva à dependência de Deus. E quem depende de Deus não tem mais falta de nada. De alguma maneira, quando eu perco coisas, eu estou perdendo, eu direi um absurdo, tudo aquilo que me impede de ser dependente de Deus. Porque às vezes no muito ter, a gente se esquece de depender de Deus. Sabe qual é a grande vantagem de ser um pequeno ministério e de não ter recursos? É que é fácil saber se é a vontade de Deus ou não que eu faça alguma coisa, porque eu tenho que pedir a Deus e Deus tem que enviar os recursos. E se Deus não envia os recursos, uma coisa eu sei: Ele não quer que eu faça. Porque se Ele quiser que eu faça, Ele envia os recursos. Então é na dependência dEle, é na dependência do Senhor. Mas quando eu tenho muitos recursos, a minha tendência é nem mais perguntar ao Senhor. Eu tenho, eu faço. E às vezes estou bem intencionado, mas eu não posso fazer. Davi estava bem intencionado e tinha recursos. E ele disse: eu vou construir a casa do Senhor. E o Senhor disse: eu não te pedi isso. Mas ele tinha os recursos. E por isso ele decidiu fazer. Estava bem intencionado. Veja, não era uma má intenção, era uma boa intenção. Mas não era a vontade de Deus. E meus irmãos, fracasso e sucesso se medem não pelo que eu faço, mas se eu faço segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus. Se eu faço segundo a vontade de Deus, isto é sucesso. Se eu faço fora da vontade de Deus,
mesmo que eu faça, isso é fracasso. Fracasso em se viver a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita para as nossas vidas. Nós precisamos verdadeiramente desta bênção, que a terceira grande característica dessa bênção do Senhor é a plenitude. É viver plenamente, é ser plenamente abençoado. Em tudo, deixe-me colocar assim, em tudo ser abençoado. Em tudo. Sabe, não é apenas acumular bens, não é apenas acumular recursos, é ter a presença de Deus em tudo o que eu faço. Ou seja, Deus está nisto que eu estou fazendo. Como não ser abençoado? Porque Deus está nisto que eu estou fazendo. Eu não pretendo terminar todo este tema. Eu volto a dizer para você, eu não estou querendo colocar a prosperidade em si, melhor dizendo, o enriquecimento, como sinal da bênção. Mas a bênção leva a enriquecimento. O enriquecimento não leva a bênção. É a bênção que tem que ser a causa. Nem todo enriquecimento é bênção. Mas toda a bênção é enriquecedora. Mas é plenamente enriquecedora. Não é enriquecedora somente materialmente. No entanto, às vezes nós estamos tão zelosos em não entrar por um caminho equivocado que deixamos de usufruir de uma bênção que Deus nos quer dar. Quando Deus quer nos abençoar economicamente, o que Deus nos dá é trabalho. E o que Ele abençoa é o trabalho das nossas mãos. E eu digo a você, nós abordamos toda essa bênção de plenitude, mas que nós precisamos de uma bênção material, também precisamos. Porque vivemos nesse mundo. Eu não estou te prometendo que você será milionário ou bilionário, até que eu gostaria. Até que eu gostaria, mas não é isto. A bênção do Senhor faz que não tenhamos mais necessidades, que não haja falta, que cumpramos com todos os nossos compromissos, que desapareçam todas as nossas dívidas. Você me perguntará, como isso acontecerá? De alguma maneira, Deus vai fazer. Eu tenho um conhecido, um pastor, amigo meu, que deixa-me preservar o nome dele, porque na época em que ele não era convertido, ele era um homem dado a muitos vícios. E os seus vícios demandavam recursos. E o que ele tinha não atendia às demandas do que exigiam os seus vícios. Então ele começou a endividar-se. E se endividou da maneira pior que pode existir, com agiotas.
e foi se endividando, e foi se endividando, e foi se endividando, sem conhecer ao Senhor. Ele era uma pessoa com vários erros, mas sua esposa se converteu. E ela então decidiu orar pelo seu marido, para que ele também se convertesse. Quantas pessoas diziam, deixe esse homem, abandone esse homem. E ela dizia, não, Deus vai fazer algo extraordinário. E Deus honrou a fé daquela mulher. E ele se converteu. E mudou radicalmente, porque conversão é isso. É uma mudança radical. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O velho homem não existe mais. Há um novo homem em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Mas havia um problema. Ele devia muito. Devia a agiotas. E agora, ele estava jurado de morte. Ambos se ajoelham e clamam a Deus, porque ele não tinha nem como pagar, porque o trabalho que ele tinha, devido ao comportamento incorreto dele, ele perdeu o seu emprego. E Deus agiu. A primeira coisa que Deus fez foi ele ser readmitido. E não só readmitido, ser promovido. Meus irmãos, quando há uma justa causa, ninguém é readmitido, muito menos promovido. Mas eu sou testemunha. Deus fez o impossível, porque o impossível é especialidade de Deus. Realizar o impossível. É como disse, não apenas o impossível será possível, como será inevitável. Mas o mais louco foi que ele não tinha como negociar a sua dívida. E Deus tocou no principal agiota, o mais perigoso, o maior dos agiotas, que olhou para ele e que disse, eu vou tratá-lo como meu filho. Deus mexeu no coração daquele homem. Ele comprou a dívida de todos e disse, agora você não deve a nenhum deles, você só deve a mim. E você vai pagar como você conseguir pagar. E hoje, ele não tem nenhuma dívida a mais. Hoje, ele tem uma casa própria. Hoje, ele tem até um sítiozinho. Hoje, ele é um homem abençoado. Por quê? Porque Deus fez o impossível na vida dele. Tirou de uma situação que poderia chegar inclusive à sua morte e o abençoou. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem uma bênção para você, para mim, para todos nós. A bênção do Senhor enriquece. Eu volto a dizer, e eu quero que você fique com esta palavra. Pegue o impossível na tua vida e coloque diante de Deus. Creia nele. Junte a sua fé à promessa. E declare no seu coração o impossível. Não será só possível. O impossível, que será possível em Deus, será inevitável em Deus. Isto vai acontecer.
em minha vida, em tua vida, em nossa vida, em todas as pessoas que ouvirem esta palavra, porque por esta palavra vem a fé na palavra de Deus e em Deus. Por esta fé, as coisas vão acontecer. Fé não é um elemento mágico. Fé é um dom de Deus. Para que tenhamos a capacidade de crer no inacreditável. Para que tenhamos a capacidade de poder em cima do impossível. Crer no inacreditável. Milagre, que é verdadeiro milagre, tem que ser algo que você diga, isso é inacreditável, mas os teus olhos estão vendo. Nós temos tudo para sermos testemunhas do Senhor. Isso não é uma questão de autopromoção. Testemunho é uma questão de glorificar a Deus, de louvar a Deus. Como eu disse, testemunhar é louvar a Deus em voz alta. Em voz alta. Sabe, quando Deus me deu, e com isso eu termino agora, aquela palavra de rompendo os ciclos dos erros. Nós, como ministério, como igreja, e particularmente em minha vida, nós vivemos vários desafios. E alguns anos, numa série de acontecimentos que nos levaram a uma situação muito difícil. Necessidades da igreja e toda a loucura que aconteceu quando você lembra da pandemia. Os recursos, Deus foi fiel, mas os recursos na minha vida foram minguados. Se não fosse pela fidelidade de Deus, eu não sei aonde estaria. E isso trouxe uma consequência que na minha vida houve endividamento. E era um endividamento que eu olhava no Senhor e dizia, eu não sei como é que nós vamos resolver isso, mas eu sei do seguinte, o Senhor vai resolver isso. Porque eu não tenho ideia de como resolver isso. E Deus me deu essa palavra, rompendo o ciclo dos erros. Eu falei, Senhor, vou colocar à prova. À prova. Porque a vontade do Senhor é que não tenhamos dívida. E numa situação que mais parecia, entre aspas, uma descarada arrogância em fé, eu disse, eu me recuso a viver um dia a mais com dívidas. E Deus fez chegar à minha vida um recurso inesperado. Uma pessoa muito amada, que venceu um impossível na sua vida, se comprometeu com Deus, de que se Deus o abençoasse, Ele me abençoaria. Ele não me falou nada, foi um compromisso que esta pessoa, querida pessoa, fez com o Senhor. E
Essa pessoa então entrou em contato comigo e disse: pastor, eu preciso do seu Pix, porque eu desejo dar uma oferta para o irmão. Eu estava esperando uma oferta. Quando nós olhamos e disse: será que ele errou? E quando eu e Luziana demos o dízimo, o Marcelo também entrou em contato comigo: pastor, a senhora errou alguma coisa. Sim, eu dei o dízimo. Deus me enviou 40 mil reais. Eu não fui pregar em lugar nenhum, eu não fui fazer nada. A bênção do Senhor enriquece, não para sermos ricos, não para sermos ricos, mas para quê? Para que não tenhamos falta. Nós imediatamente começamos a pagar tudo. Tudo. E dissemos: nunca mais. Porque o Senhor nos abençoou. E aquele que começou boa obra vai completar. E isso que eu estou querendo falar para você, de uma bênção que pode transformar a tua vida. Eu não estou te prometendo carros de luxo, eu não estou te prometendo coberturas na Vieira Soto. A gente não precisa disso. Se Deus quiser dar, é com Deus. Mas a gente não precisa disso. Mas o que a gente precisa é de uma bênção que nos leve a ter o quê? Paz. Uma bênção que nos dê o quê? Libertação. E agora eu estou orando por esta igreja. E esta igreja vai prosperar. Vai ser abençoada. E cada um de nós será abençoado. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. E está nas Escrituras. Pelo poder do Senhor. Transformando todo e qualquer momento desses de endividamento, de falência, falência moral, falência espiritual, falência econômica, falência familiar, no quê? Em riqueza, riqueza moral, riqueza familiar, riqueza inclusive econômica, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Eu gostaria de ministrar na sua vida a bênção do Senhor que enriquece. Que o Senhor abençoará toda a obra de suas mãos. Toda a obra de suas mãos. Portas que estavam fechadas serão abertas. Pessoas que se esqueceram de você vão se lembrar de você. Você será lembrado como José foi lembrado. E aquele homem disse a Faraó: eu conheço um homem que tem a solução que Faraó precisa. Eu conheço um homem. José tinha pedido a ele: olha, quando você estiver com Faraó, lembre-se de mim. Demorou 2 anos. Durante 2 anos aquele homem se esqueceu. Mas um dia ele se lembrou: eu conheço um homem. Vão se lembrar de você. Eu conheço um homem, eu conheço uma mulher. Eu sei quem tem a solução. E você será chamado na presença dos poderosos. Saiba que até no mais fundo poço, porque o fundo do poço não era onde José no início estava, ele conseguiu chegar ao mais fundo, no calabouço.
De lá Deus te tirará da prisão para palácios. Você está pronto de sair da prisão e entrar em palácios? Porque é o que Deus tem para nós. De prisão em palácios. No nome de Jesus Cristo. Não para que simplesmente sejamos abençoados, mas possamos ser abençoadores. Tendo uma alma próspera. Sendo prósperos antes de sermos enriquecidos. Senhor nosso Deus, eu quero orar por cada uma dessas pessoas. Eu quero pedir, ó Pai, que a Tua bênção esteja aqui, operando em cada vida, operando em cada pessoa. Aleluia. Senhor, aquilo que o Senhor nos deu, isso também queremos dar. A bênção do Senhor que enriquece. Que prosperem em todos os seus caminhos. Que todas as obras de suas mãos prosperem. Que a bênção que não causa qualquer desgosto, qualquer dolo, que essa bênção que vem dos céus, que vem de Deus, sobrenatural, esteja sobre cada pessoa hoje. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você está pronto?